Olá, amados. Boa tarde. Tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Como vocês estão esse dia? Como estão passando esse dia? Para mim está sendo abençoado, um dia muito bom, ensolarado, né? Provido por Deus, na luta diária de todos os dias e buscando a cada respirar a vitória em Cristo. E vou citar aqui um pouquinho para refletir com vocês na palavra de Deus, tirar um momentozinho aqui para compartilhar com vocês a palavra. E nós vamos refletir no livro de Jó, Jó capítulo 39, versículo 19, 20 e 21. Mas, queridos, passando aqui para observar o capítulo 37, da metade do capítulo 37 do livro de Jó, o capítulo 38 e o capítulo 39, nós vemos, amados, que é de perguntas. E aqui no capítulo 38, tem como título assim: O Senhor convence a Jó de ignorância. E quando falamos de ignorância na Bíblia, é falta de conhecimento. É alguém que não tem conhecimento, chama-se um ignorante, né? O popular, a gente conhece ignorante como uma pessoa bruta, né? Como uma pessoa assim, ignorante, né? Quando fala assim, nossa, aquela pessoa é ignorante, né? Me respondeu mal e tal, que pessoa mais ignorante. E realmente a pessoa ignorante, ela não responde, né? Com uma palavra com bom senso, ela não é educada, ela é estúpida. Realmente é isso. Mas tem essa parte de ignorância que é falta de conhecimento. E Deus questionou Jó aqui com várias perguntas, queridos. É até bom, até peço que se você puder, tire um tempinho e leia o capítulo 37, 38 e 39 do livro de Jó. Porque não foi só com Jó esse questionamento, né? Nós também temos nossos momentos de ignorância, né? E nós precisamos buscar sabedoria no Senhor. E aqui ele fala sobre a sua grandeza, sobre o seu poder, né? Sobre todas as coisas, né? Então, aqui a gente vai ler o capítulo 39, versículo 19 a 21, que diz assim: aqui no 38, versículo 2 diz: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Aí diz aqui, eu não posso nem ler todos, eu queria ler todos para vocês, né? Os 3 capítulos, mas não tem como. Mas você pode ler, tirar um tempinho aí para ler. Não precisa ler tudo de uma vez, mas um tempinho de ler um capítulo, depois ler outro capítulo, porque é interessante, queridos, a gente buscar sabedoria e entendimento, conhecimento da palavra de Deus. E aqui no capítulo 39, versículo 19 a 21, diz assim: Ou das tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas. Acaso o fazes pular como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escava no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Essa é a força do cavalo, né? Os cavalos de guerras, que eram cavalos bem fortes, né? E aqui fala sobre a ação do cavalo, né? Um momento de força, né? De coragem ali. E aí Deus descreve essa passagem aqui, né, para falar sobre a força, mas essa força não é do animal, a toda força que nós temos, toda a força que tem os animais, tudo venha de Deus, não é do ser humano, né? E aí Deus questiona Jó por causa dessas coisas, né? Como ele falou lá, quem é que faz isso ou aquilo, né? Com falta de conhecimento. Então, queridos, é muito bom nós buscar conhecimento e entendimento das coisas, para a gente muitas das vezes não sermos ignorantes, né? Não ignorantes brutos, né? Estúpidos, mas ignorantes sem sabedoria, sem conhecimento das coisas, né? Então, Deus mostrou ali para Jó através desses questionamentos, e no final aqui, no capítulo 40, diz assim: Disse mais o Senhor a Jó: Acaso quem usa de censura contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim agir, quem assim arguir a Deus que responda. Meu Pai eterno. Muito forte, queridos. Para a gente entender esse versículo aqui, é muito forte. Disse mais o Senhor a Jó: Acaso quem usa de censura contenderá com o Todo-Poderoso? Quem somos nós para enfrentar o Todo-Poderoso com questionamentos,
né? Ou querer ser, conhecer e ter força mais do que Deus, quem assim arguir, a Deus que responda. Então, Jó respondeu ao Senhor e disse, depois desses 3 capítulos, né, que Deus questionou a Jó com perguntas interessantíssimas, amados, que a gente tem que estudar esses capítulos. Sou indigno, que te responderia eu? Jó reconheceu, com certeza, né? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então, amados, quem somos nós, né? Toda força vem do nosso divino, né? Do nosso Criador. De nós não temos força alguma. E muito menos para questionar a Deus alguma coisa. Muito menos para questionar a Deus alguma coisa, né? E aí aqui tem a reflexão que diz, alegrando-se... Ai, perdão, fugiu aqui a imagem. Alegrando-se no poder de Deus. Os movimentos esporádicos, agitados de alguns que alegam ser cristãos, são bem representados pelo trabalho de cavalos fortes, mas não domados. Amados, eu não sei se você que está assistindo essa mensagem, você já viu um cavalo que não é domado. Domado também fala no português. O português quer falar uma palavra mais clara, né? Um cavalo domado é um cavalo amansado, né? Que se chama. Algumas pessoas dizem assim, vou amansar o cavalo, e outras pessoas dizem, vou domar o cavalo, que é realmente amansar ele, né? Que todos eles passam por esse processo, né? De domagem. Então, olha o que diz, os movimentos esporádicos, falando aqui para o povo que se diz crente. Agitados de alguns que alegam ser cristão, são bem representados pelo trabalho de cavalos fortes, mas não domados. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Quando um puxa para a frente, outro puxa para trás. E a voz de seu guia, um dispara para a frente e o outro fica imóvel. Se os homens não agirem em harmonia, na grande e importante obra para esse tempo, haverá confusão. Não é bom sinal os homens se recusarem a se unir aos seus irmãos e preferirem agir sozinhos. Se os homens tomarem o jugo de Cristo, não poderão puxar cada um para o seu lado, puxarão com Cristo. Aqui está falando da união, queridos, da união em Cristo, né? Cristo não pode... Em Cristo. Alguns puxam com toda a força que Deus lhe deu, mas não aprenderam ainda que não devem puxar sozinhos. Em vez de se isolar, precisam puxar em harmonia com seus colegas de trabalho. A menos que façam isso, sua atividade se processará fora de tempo e na direção errada. Trabalharão muitas vezes contra aquilo que Deus deseja ver feito, e assim sua obra será mais do que inútil. Deus é a personificação da benevolência, da misericórdia e do amor. Os que se acham verdadeiramente ligados a Ele não podem estar em divergência uns com os outros. Seu espírito reinando no coração criará harmonia, amor e união. Jesus tornou possível que você aceitasse seu amor e que, em alegre cooperação, trabalhasse sob sua fragrante influência. Queridos, aqui está falando da missão, do trabalho, da obra que fazemos, né, para o Senhor. E, às vezes, com certeza já aconteceu comigo. Posso dizer que eu não sou perfeita e nunca vou ser, né, tenho minhas falhas. E aqui diz para o povo, né, que se diz cristão, ainda cita assim, para os que se dizem cristãos, né, que ainda muitos são praticantes da ignorância, né? Um puxa para um lado, outro puxa para outro, um vai numa direção, outro vai em outra direção. Não estão unânimes ainda, não estão na mesma direção, não estão ainda sabendo se direcionar para que lado irão, né? E falando da obra, fala da união, que temos que trabalhar juntos, amado. Temos que trabalhar juntos, unânimes, em um só pensamento, em uma só direção, que é levar o evangelho, né? Então, que nós não venhamos ser igual cavalos, né, de guerras,
que não são domados. Um puxa para um lado, outro puxa para outro, e quem está ali guiando puxa para um lado e o cavalo quer ir para outro, e aquele fuzuê todo, como dizia minha avó. Então, queridos, que nós venhamos aprender, buscar o conhecimento no Senhor em nome de Jesus, para sabermos lidar e vivermos aqui nesse mundo. Porque chega momentos em nossa vida que a gente quer usar como ignorância mesmo, mas não podemos agir dessa forma, muito menos nós que temos o conhecimento, que buscamos o conhecimento, né, e sabemos como é que devemos lidar. Então, que venhamos ser pessoas domadas pelo poder de Deus, guiadas pelo Espírito Santo de Deus, para que não venhamos ser, como foi a comparação aqui, né, de cavalos não domados, né, que não venhamos ser assim como Deus questiona Jó, sem falta de conhecimento. Amém? Que venhamos mais e mais buscar o conhecimento, a sabedoria e a força daquele que tudo pode em nome de Jesus. Um grande abraço, um ótimo fim de dia para você e a qualquer momento eu posso voltar com mais uma reflexão para a nossa vida. Deus seja louvado por tudo.